Bom, e Lula criticou a atuação de deputados e senadores em votações estratégicas do Congresso Nacional. Segundo o presidente, a maioria dos congressistas não representa o povo trabalhador. Porque também nós vamos ser francos, os deputados e senadores eleitos, eles não são representantes, na sua maioria, do povo trabalhador. Eles são setores que vêm da classe média, que vêm de profissionais liberais, que muitos são fazendeiros, mas não se declara fazendeiro, se declara contador, se declara advogado, se declara médico, ou seja... Então, a maioria dos deputados são pessoas que pertencem a uma classe média alta. Tá? E isso, sabe, quando chega um projeto para votar, muitas vezes eles não votam a favor dos interesses da maioria do povo. Ele vota a favor dos interesses, sabe, daquela sociedade que ele vive. Na visão de Lula, o brasileiro vota por impulso. O presidente sugeriu, então, como o eleitor deve votar. Por isso é que o povo, quando chega a época da eleição, o povo tem que saber votar em gente que tem afinidade com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele quer, com aquilo que ele acredita. Se a gente vota de forma estabanada em qualquer um, sabe? É o seguinte, quem planta vento colhe tempestade. Nossa, e aí, Silvio? Essa live do presidente está gerando assim, um festival de pérolas, né? Que tal aí o conselho que Lula deu aos eleitores sobre como votar? Pois é, Paula. Agora, o Lula nunca gostou do Congresso Nacional. Isso é um fato, né? Ele nunca soube lidar com o Congresso Nacional, nunca teve uma relação muito próxima com parlamentares. Ele tinha auxiliares que faziam esse trabalho. O primeiro deles foi José Dirceu, logo no primeiro governo. E o José Dirceu tinha uma linha de pensamento quando chegaram ao poder, quando o PT chegou ao poder em 2003, que era não dividir poder. Portanto, comprar o poder. Então, o que o Lula fez logo ao chegar à presidência da República foi comprar deputados. E isso ficou conhecido como o mensalão. Depois, ele teve de distribuir alguns cargos, porque, afinal de contas, a Procuradoria-Geral da República fez a denúncia do mensalão, uma CPI, a CPI dos Correios, investigou o mensalão e depois, com a ação penal 470, muito tempo depois, em 2012, quase 40 pessoas foram presas. Mas o que veio na sequência? Veio o Petrolão, mais um escândalo, outra forma de comprar apoio político. Basta, todo mundo se lembra daquele depoimento do Paulo Roberto Costa, né, quando explodiu o mensalão ali, véspera da eleição de 2014, a corrida já corria, né, já estava em andamento a corrida eleitoral, quando surge o depoimento do Paulo Roberto Costa. Olha, a Petrobras, a propina funcionava mais ou menos assim, era 2% para o PT, 1% para o PMDB, 1% para o PP, ou seja, ele sempre comprou, usou o dinheiro público para negociar votos. Então agora, o que ele tem feito? Pelo menos o que se sabe que está acontecendo no Congresso Nacional. Liberação de emendas parlamentares no atacado. Já liberou 25 bilhões de reais. Isso aí é mais da metade dos 46 bilhões que estavam previstos. Está entregando dinheiro na mão de deputados. Agora, qual é a novidade desta vez? Não está surtindo efeito. Porque ele está distribuindo dinheiro, o Arthur Lira pede esses recursos, mas os votos não chegam. Os deputados não estão entregando os seus votos. Logo, isso demonstra que o Congresso Nacional tem um perfil muito mais conservador, muito mais liberal ou de direita, como podemos afirmar também. Então, ele diz o quê? Que esse Congresso não representa o povo. Mentira. Mais uma mentira das tantas que ele vem contando com muito mais velocidade do que nos mandatos anteriores. Quem chega a Brasília para qualquer visita guiada, qualquer cidadão encontra ali uma placa logo na sua chegada à Câmara dos Deputados. Bem-vindo à Casa do Povo. Se você não gosta dos deputados, lembre-se sempre que foi você, eleitor, que colocou eles lá. Devemos cobrá-los com certeza e com frequência. Agora, o Lula, ele também não precisa do Congresso, neste governo pelo menos, né? Ele tem o Judiciário. Ana, você também concorda aí com essa visão de que a estratégia de Lula de liberar emendas para tentar ganhar o apoio do Congresso não está surtindo efeito? Então agora está rolando aí uma alfinetada no Congresso Nacional? É claro, né? Agora, dizer que a maioria dos congressistas não representa o povo trabalhador, a gente pergunta então ao Lula, quem representa o povo trabalhador? É corrupto aliado a PT, ou petista que coloca 50 milhões de reais num apartamento, né?
ou políticos que colocam dólares na cueca, né? O Silvio fez o resumo da ópera muito bem feita, tá aí o mensalão, todos os esquemas de corrupção. Quem de fato representa o povo trabalhador? Aquele que aumenta o Estado de uma maneira inacreditável. Saímos de 23 ministérios para 37, ministérios inúteis voltaram, como o próprio Ministério do Esporte, o próprio Ministério da Cultura, pastas cheias de parasitas que não promovem absolutamente nenhuma fomentação ao esporte ou à cultura no Brasil, mas alimentam, sim, ativistas nessas áreas para que eles continuem ali propagando o canto da sereia deste desgoverno para as pessoas os desantenados, né, os que não estão antenados. Agora, um corrupto condenado em 3 instâncias, com provas sobradas, como disse o desembargador lá do TRF4 de Porto Alegre, provas sobradas, foi condenado a mais de 12 anos na prisão, foi solto por uma manobra ativista e militante. Esse representa o povo trabalhador, né? Então, eu vou finalizar o meu comentário concordando com Lula, que disse: se a gente vota de forma estabanada, quem planta vento colhe tempestade. Pois é, está aí a tempestade que estamos colhendo.